Capítulo E Juno e suas rivais, Eó e Calista, Diana e Acteon, Latona e os camponeses. Página 39. Certa vez, Juno notou que o dia escurecera de súbito e imediatamente desconfiou de que o marido levantara uma nuvem para esconder algumas de suas façanhas que não gostava de expor à luz. Juno afastou a nuvem e viu o marido, à margem de um rio cristalino, com uma bela novilha ao seu lado. A rainha dos deuses desconfiou de que a aparência da novilha o ocultava alguma bela ninfa de estirpe mortal, como, na verdade, era o caso. Tratava-se de Io, filha do rio deus Inaco, a quem Júpiter cortejava, e a quem dera aquela forma, ao sentir a aproximação de sua esposa. Juno foi se juntar ao marido e, vendo a novilha, elogiou a sua beleza e perguntou quem era ela e a que rebanho pertencia. Júpiter, para evitar que as perguntas continuassem, respondeu que se tratava de uma nova criação da terra. Juno pediu-lhe que lhe desse a novilha de presente. Que poderia Júpiter fazer? Não queria entregar a amante à sua esposa, como recusar-lhe, porém, um presente tão insignificante como uma novilha, não poderia fazê-lo sem despertar suspeitas. Assim, concordou, a deusa ainda não pusera de lado suas desconfianças, entregou, portanto, a novilha a Argos, ordenando que fosse vigiada atentamente. Ora, Argos tinha 100 olhos na cabeça e, para dormir, jamais fechava mais de 2, ao mesmo tempo, de maneira que velava por Io constantemente. Deixava pastar durante o dia e, à noite, amarrava com uma corda em torno do pescoço. Io sentia ímpetos de estender os braços para implorar liberdade a Argos, mas não tinha braços e sua voz era um mugido que amedrontava até ela própria. Viu seu pai e suas irmãs, aproximou-se deles, deixou-os acariciá-la e louvar-lhe a beleza. Seu pai estendeu-lhe um punhado de página 40 reva e ela lambeu-lhe a mão estendida. Ansiava-se por se fazer conhecida dele, mas, infelizmente, as palavras lhe faltavam. Afinal, teve ideia de escrever, e escreveu seu nome. Era bem curto, com o casco, na areia. Inaco reconheceu aí, descobrindo que sua filha, a quem há tanto tempo procurara em vão, estava escondida sob aquele disfarce, chorou e abraçando-se com seu branco pescoço, exclamou, "Ah, minha filha, teria sido menos doloroso perder-te inteiramente." Enquanto assim se lamentava, Argos, observando o que se passava, aproximou-se e levou Io dali, indo ele próprio sentar-se no alto talude, de onde podia olhar em todas as direções. Júpiter perturbou-se ao ouvir os sofrimentos da amante. Chamando Mercúrio, ordenou-lhe que matasse Argos. Mercúrio apressou-se, calçou as sandálias aladas, pôs o barrete, pegou sua vara de condão que fazia dormir e atirou-se das alturas do céu para a terra. Despojou-se, então, de suas asas, conservando apenas a vara de condão, com a qual se apresentou como um pastor conduzindo um rebanho. Enquanto caminhava, tocava sua gaita. Argos ouviu deleitado, pois era a primeira vez que via o instrumento. Jovem, exclamou, "Venha sentar-te ao meu lado nesta pedra. Não há melhor lugar para teu rebanho pastar por estas redondezas e aqui há uma sombra suave, tal como os pastores apreciam." Mercúrio sentou-se, conversou e contou histórias até bem tarde, e tocou em seu instrumento as melodias mais suaves, tentando adormecer os olhos vigilantes, mas tudo em vão. Argos conseguia deixar alguns de seus olhos abertos, embora fechando-os demais. Entre outras histórias, Mercúrio contou-lhe como fora inventado o instrumento que tocava. Havia uma certa ninfa, cujo nome era Sírinx, muito querida pelos sátiros e pelos espíritos dos bosques. Ela, porém, não se entregava a nenhum, sendo fiel cultuadora de Diana, e dedicava-se à caça. Quem a visse em suas vestes de caça a teria tomado pela própria Diana. A única diferença é que seu arco era de chifre da deusa, de prata. Certo dia, quando ela voltava da caça, encontrou-a, disse isto e muito mais. A ninfa correu, sem parar para ouvir as lisonjas, e ele a perseguia, até às margens do rio, onde a agarrou, dando-lhe apenas tempo de gritar pedindo a ajuda de suas companheiras, as ninfas d'água. Estas ouviram e acederam ao pedido. Pan abraçou o que parece e não 41 acreditava ser o corpo de uma ninfa e na verdade era apenas um feixe de juncos. Como desse um suspiro, o ar, atravessando os juncos, produziu uma melodia melancólica. Encantado com a novidade e com a doçura da música, o deus exclamou, "Assim, pelo menos, serás minha." Tomou alguns dos juncos, de tamanhos desiguais, colocou-os lado a lado, e assim construiu o instrumento que chamou de Sírinx, em homenagem à ninfa. Antes de Mercúrio terminar sua história, percebeu que Argos adormecera, com todos os olhos fechados. Enquanto cabeceava, Mercúrio, com um só golpe, cortou-lhe a cabeça e a atirou embaixo do rochedo. Desventurado Argos, a luz de seus 100 olhos apagou-se imediatamente. Juno tomou-os e colocou-os, com ornamentos, na cauda de seu pavão, onde até hoje permanecem. A vingança de Juno não estava ainda saciada, contudo, mandou um moscardo perseguir Io, que fugiu de sua perseguição através do mundo inteiro, atravessou a nado mar Jônico, que dela tirou seu nome, correu pelas planícies da Ilíria, galgou o monte JGM e atravessou o estreito da Trácia, daí por diante chamado de Bósforo, rio da Vaca, vagou pela Sátia e pelo país dos Cimerianos e chegou, afinal, às margens do Nilo. Júpiter, enfim, intercedeu por ela e, diante de sua promessa de que não daria mais atenção a alguma ninfa, Juno consentiu em devolver-lhe a antiga forma. Foi curioso vê-la recuperar a própria aparência. Os ásperos pelos caíram-lhe do corpo, os chifres encolheram, os olhos estreitaram-se, a boca diminuiu, mãos e unhas surgiram em lugar dos cascos das patas dianteiras. Em breve nada mais restava da novilha, a não ser a beleza.
A princípio, Io teve medo de falar, mas pouco a pouco, recuperou a confiança e foi levada de volta para junto do pai e das irmãs. Um poema dedicado por Katja Sally Hunt, a seguinte alusão ao episódio de Pai Syrinx, nos contou como, em um dia, Syrinx de Pan fugiu, tremendo, apavorada. Desventurada ninfa, pobre Pan, como chorou, ao ver que conquistara da brisa apenas um suspiro doce. Calisto foi outra jovem que provocou o ciúme de Juno, que a transformou numa ursa. Acabarei com aquela beleza que cativou meu marido, disse a deusa. Calisto caiu apoiada nas mãos e nos joelhos. Tentou estender os braços numa súplica. Eles já estavam começando a se cobrir de pelo negro. As mãos arredondaram-se, armaram-se de garras adunkas e tornaram-se patas. A boca, cuja beleza Júpiter costumava exaltar, transformou-se num horrível par de maxilas. A voz que, se não fosse mudada, inspiraria piedade aos corações, tornou-se um rugido, próprio a inspirar o terror. Contudo, sua antiga disposição permaneceu e, continuando a gemer, Calisto deplorou seu destino e mantinha-se tão ereta quanto podia, erguendo as patas para implorar mercê, e sentia que Jove era cruel, embora não pudesse dizê-lo. Ah, quantas vezes, temerosa de ficar nos bosques sozinha a noite inteira, vagueava pelas vizinhanças de sua antiga morada. Quantas vezes, amedrontada pelos cães, ela, até tão pouco tempo caçadora, fugia aterrorizada dos caçadores. Quantas vezes fugia das feras, esquecendo-se de que, agora, não passava ela mesma de uma fera, e, embora sendo ursa, tinha medo dos ursos. Um dia, um jovem a viu, quando estava caçando. Ela também viu e nele reconheceu o próprio filho, agora homem. Parou, tendo vontade de abraçá-lo. Ao se aproximar, o jovem, assustado, ergueu a lança de caça e ia trespassá-la, quando Júpiter, vendo o que se passava, impediu a consumação do crime e afastou os dois, colocando-os no céu, transformados nas constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor. Um vídeo, de cujas metamorfoses Bullfinch copiou o episódio, não diz, expressamente, que Calisto foi transformada na constelação da Ursa Maior. Limita-se a dizer que ela e seu filho, Arcas, foram levados para o céu por Júpiter, que os transformou em dois astros vizinhos, Arquite Onipotens, Parites e Ipsos Knefastes Sustulit, et Celeri Rapto Perinania Vento Imposuit Seio Vicinax Vera Fecit. Juno enfureceu-se vendo sua rival merecer tal honra, procurou Tétis e o oceano, as antigas potências do mar e, em resposta às suas perguntas, assim descreveu o motivo de sua vinda. Perguntais-me por que eu, rainha dos deuses, deixei as planícies celestiais e vim em busca destas profundidades. Sabei que estou suplantada no céu, meu lugar é dado a outra. Dificilmente acreditareis em mim, mas olhai quando a noite escurecer o mundo, e vereis os dois de quem tenho tanta razão de queixa exaltados no céu, naquela parte que o circula menor, nas vizinhanças do polo. Porque iria alguém, de agora em diante, temer a ideia de o ofender Juno, quando tais recompensas são as consequências do meu desprazer. Vede o que consegui fazer. Impedi de usar a forma humana, ela é colocada entre as estrelas. Tal é o resultado do meu castigo, tal a extensão de meu poder. Seria melhor que ela tivesse recuperado a forma humana, como permiti que eu a recuperasse. Talvez Jove pretenda desposá-la, e deixar-me de lado. Mas vós, meus pais de adoção, se estáis a meu lado e encarais com desgosto esse indigno tratamento que me foi imposto, mostrai-mo, peço-vos, impedindo esse casal indigno de penetrar em vossas águas. As potências do oceano concordaram e, consequentemente, as duas constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor movem-se em círculo no céu, porém, jamais descem, como as outras estrelas, por trás do oceano. 2000 alude ao fato de a constelação da Ursa jamais se esconder, quando diz que à meia-noite minha lâmpada seja vista em alguma torre solitária de onde eu possa contemplar a Ursa etc. É Prometeu, no poema de J. Rualoil, exclama, ergueram-se e puseram-se as estrelas, iluminando os ferros que me prendem, a Ursa, que passeia toda a noite, em seu abrigo já se refugiara, ouvindo os passos tímidos de Aurora. Segundo a tradição, Arcas não foi transformado na Ursa Menor, nem havia lógica em tal transformação, uma vez que não fora antes, como sua mãe, metamorfoseada em urso. As duas constelações a que o vídeo se refere são as da Ursa Maior e de Arctophylax, guardião da Ursa, também chamada do boieiro, Bootes 2 Ibide. A última estrela da cauda da Ursa Menor é a estrela polar, também chamada Sinosura, a qual se refere Milton, novos prazeres me deleitam os olhos página 44 na paisagem que se estende em torno. Avistam altas e ameadas torres, escondidas sob árvores frondosas, onde talvez libra se oculte uma belega, a sinosura divide os olhos. A alusão é, aqui, tanto a estrela polar como guia dos marinheiros quanto a atração magnética do norte. Milton a chama também de estrela da Arcádia porque o filho de Calisto se chamava Arcas e ele e a mãe viviam na Arcádia. Encomos, o irmão, surpreendido pela noite nos bosques, exclama. Uma pálida lua chega ao tenoso tímido clarão, vindo de alguma habitação humilde, bem junto com teus raios ofuscantes. E serás, para nós, da Arcádia o astro. Ou atire a sinosura, Diana e Acteon vimos, assim, dois exemplos da severidade de Juno para com suas rivais. Vejamos, agora, como uma deusa virgem castigou um ofensor de seu recato. Era meio-dia, e o sol encontrava-se a igual distância de ambas as metas, quando um moço Acteon, filho do rei Cadmo, assim se dirigiu aos jovens que com ele caçavam o cervo nas montanhas. Amigos, nossas redes e nossas armas estão úmidas do sangue das vítimas. Já nos divertimos bastante por um dia, e amanhã poderemos recomeçar as nossas atividades.
agora que febuca esta terra, deixemos de lado nossos instrumentos e entreguemo-nos ao repouso. Havia um vale rodeado por densa vegetação de ciprestes e pinheiros, consagrado à rainha caçadora, Diana. Na extremidade do vale havia uma gruta, não adornada pela arte, mas a natureza imitara a arte em sua construção, pois cravejara a abobada de seu teto com pedras, tão delicadamente como se estivessem dispostas pelas mãos do homem. De um lado, jorrava uma fonte, cujas águas se espalhavam numa bacia cristalina. Ali, a deusa do bosque se costumava ir, quando cansada de caçar, e lavava seu corpo virginal na água espumejante. Certo dia, tendo entrado ali com suas ninfas, entregou a uma delas o dardo, a aljava e o arco, a túnica a uma segunda, enquanto uma terceira retirava-lhe as sandálias dos pés. Então, Crocai, a mais habilidosa de todas, penteou-lhe os cabelos e Néfili, e ali e as demais carregavam a água, em grandes urnas, enquanto a deusa entregava-se assim aos cuidados íntimos. Acteon, tendo se separado dos companheiros e vagando sem qualquer objetivo definido, chegou ao local, levado pelo destino. Quando surgiu à entrada da gruta, as ninfas, vendo um homem, gritaram e correram para junto da deusa, a fim de escondê-la com seus corpos. Ela, porém, era mais alta que as outras e sobrepujava todas pela cabeça. Uma cor semelhante à que tinge as nuvens no crepúsculo e na aurora cobriu o rosto de Diana, assim apanhada de surpresa, cercada, como estava, por suas ninfas, ainda fez menção de voltar-se e procurou, impulsiva, as setas. Como estas não estivessem ao seu alcance, atirou água ao rosto do intruso, exclamando, agora, vai, e dize, se te atreves, que viste Diana sem suas vestes. Imediatamente um par de chifres galhados cresceu na cabeça de Acteon, seu pescoço encompridou-se, suas orelhas tornaram-se pontudas, suas mãos e braços transformaram-se em patas, seu corpo cobriu-se de um Diana surpreendida no banho por Acteon. Detalhe, Parmigianin. Diana saindo do banho François Boucher Museu do Louvre, Paris pelo espesso. O medo substituiu a antiga ousadia, e o herói fugiu. Ele próprio admirava a velocidade com que corria, mas, quando viu os chifres refletidos na água, quis dizer desgraçado, e a palavra não saiu. Gemeu, e lágrimas escorreram-lhe pela cara que tomara o lugar de sua própria. Sua consciência, no entanto, permaneceu. Que fazer? Voltar para casa, procurar seu palácio, ou ficar escondido nos bosques? Tinha medo de uma coisa e vergonha de outra. Enquanto hesitava, os cães o avistaram. Primeiro Melampus, um cão espartano, deu sinal, com um latido. Depois, Pânfago, Dorceu, Lelápis, Teron, Napi, Tigre e todo o resto correram-lhe no encalço, mais velozes que o vento. Por despenhadeiros e rochedos, através de gargantas que pareciam impraticáveis, Acteon fugiu e os cães o seguiram, onde ele muitas vezes caçara o cervo e assolar a matilha o caçava, assolada por seus caçadores. Queria gritar, sou Acteon, reconhecei vosso dono, mas as palavras não obedeciam à sua vontade. O ar ressoava com os latidos dos cães. De súbito, um agarrou pelas costas, outro, pelos ombros, enquanto os dois imobilizavam seu dono, o resto da matilha aproximou-se e cravou os dentes em sua carne. Ele gemeu, um gemido que não era humano, mas que não era, também, o de um cervo. E, caindo de joelhos, ergueu os olhos e teria erguido os braços, numa súplica, se os tivesse. Seus amigos e companheiros festejaram os cães e procuraram Acteon por toda parte, chamando para juntar-se à comitiva. Escutando seu nome, ele virou a cabeça e ouviu os outros lamentarem a sua ausência. Antes estivesse ausente, teria se comprazido em ver as façanhas dos cães, mas senti-las era a página 47 demais. Todos estavam em torno dele, mordendo e despedaçando, e somente quando Acteon exalou o último suspiro, a ira de Diana se satisfez. No poema Adonai, Shelley faz alusão à história de Acteon, onde débil vulto, entre outros vultos, surge um fantasma entre os homens, solitário, como da tempestade a derradeira nuvem, tendo por dobre funerário. O trovão, ele, a Acteon semelhante, contemplou a nudez da natureza e foge agora pela terra inteira, os próprios pensamentos o perseguem, como velozes cães, de instante a instante. A alusão refere-se, provavelmente, ao próprio Shelley. Latona e os camponeses alguns acham que, neste caso, a deusa foi mais severa que justa, enquanto outros louvam sua conduta, como rigorosamente de acordo com seu recato virginal. Como sempre, um acontecimento recente traz ao espírito outro mais antigo e um dos que ouviram o episódio contou esta história. Alguns camponeses dali se insultaram, certa vez, a deusa Latona, mas não impunemente. Quando eu era jovem, meu pai, que estava demasiadamente velho para certos trabalhos, mandou-me Alicia, para de lá trazer um rebanho de gado selecionado e ali tive a ocasião de ver o lago e os pântanos onde se passou o maravilhoso acontecimento. Perto fica um pequeno altar, enegrecido pela fumaça dos sacrifícios e quase escondido. Diana matando até o Museu de Belas Artes, gosta no página 48 entre os juncos. Indaguei que altar seria aquele, se dos faunos ou das Naíades, ou de algum deus das montanhas vizinhas, e um habitante da região respondeu-me, nenhum deus de montanha ou de rio possui este altar, mas sim aquela. A quem a real Juno, em seu ciúme, expulsou de terra em terra, negando-lhe um recanto qualquer onde pudesse criar os gênios, trazendo em seus braços as divindades infantes, Latona chegou a esta terra, cansada e sedenta. Por acaso, viu, no fundo do vale, esta lagoa de águas claras, onde a gente da região trabalha, colhendo junco e vime. A deusa aproximou-se, ajoelhando-se à margem da lagoa, e a saciar a sede em suas águas, mas os rústicos a impediram que o fizesse.
Por que me recusais a água? Ela perguntou. A água pertence a todos. A natureza não permite que ninguém reclame direitos de posse sobre a luz do sol, o ar ou a água. Venho compartilhar no meu direito a um bem comum. Peço-vos, no entanto, como um favor, não pretendo lavar nelas meus membros, por mais extenuada que esteja, mas apenas matar minha sede. Tenho a boca tão seca, que mal consigo falar. Um gole de água será o néctar para mim, há de reviver-me, e ser-vos-ei grata como pela própria vida. Possam estas crianças, que estendem os bracinhos, como que pedindo por mim, mover-vos a piedade. Realmente, as crianças, enquanto ela falava, estendiam os bracinhos. Quem não se comoveria com estas ternas palavras da deusa? Mas aqueles rústicos persistiram em sua rudeza. Chegaram a acrescentar insultos e ameaças. Página 49 de violência se ela não abandonasse o local. E não se limitaram a isso. Entraram na lagoa e agitaram a lama com os pés, de maneira a tornar a água imprópria para ser bebida. Latona sentiu-se indignada a tal ponto que nem mais pensou em sua sede. Já não implorava aos rústicos, mas, levantando os braços para o céu, exclamou: possam eles jamais deixar esta lagoa, mas passar nela suas vidas. E isto aconteceu. Eles agora vivem na água, às vezes inteiramente submergidos, outras vezes levantando as cabeças à superfície ou nela nadando. Às vezes, saem para a margem da lagoa, mas logo pulam de novo para dentro da água. Ainda continuaram a usar suas vozes de vilões nos vitupérios e, embora os cubra todos, não se envergonham de coachar no meio dela. Sua voz tornou-se rude, a garganta entumeceu, a boca distendeu-se com um constante coachar, os pescoços encolheram-se e desapareceram e a cabeça se juntou ao corpo. As costas tornaram-se verdes, o ventre desproporcionado, branco. Em resumo, eles são agora rãs e moram na lamacenta lagoa. Este episódio explica a alusão em um dos sonetos de Milton sobre as calúnias que se seguiram à redação de certos tratados, ante os asnos e os cães, raças malsãs, que visavam, rastejando como um verme. Nada mais que confiar na história. Também a raça transformada em rãs de Tatona insultou a prole inerme, que ao quiser o sol depois regeu em glória. O episódio, como se viu, alude à perseguição sofrida por Latona da parte de Juno. A tradição contava que a futura mãe de Apoio e Diana, fugindo da ira de Juno, andou por todas as ilhas do mar Egeu, procurando um lugar de repouso, mas todos temiam demasiadamente a poderosa rainha do céu para proteger sua rival. Somente Delos concordou em se tornar o berço das futuras divindades. Delos era, então, uma ilha flutuante, mas, quando Latona ali chegou, Júpiter o prendeu com cadeias fortíssimas ao fundo do mar, de maneira que pudesse tornar-se um abrigo seguro para seus bem-amados. Diana unde a Delos em seu dar Juan, um ser de ilhas da Grécia, onde amou e cantou a ardente Safo, onde a arte nasceu, Napa acento circunflexo e guerra, onde Delos se ergueu e ergueu-se Febo, Eros e golfinhos parte de mosaico da casa dos golfinhos, Endelos.